Vamos lá falar motor de passo, né? Nosso último tópico aqui. E vamos dar uma olhadinha. Olha, introdução. O motor de passo ele é muito utilizado. Você tem diversos motores AC, DC, né? Na indústria e tem o motor de passo. Muitas vezes você tem a necessidade de saber exatamente a posição e ter uma precisão muito grande nisso, do posicionamento que está, em que ângulo está esse motor, né? Então você tem mecanismos, eh, mecanismos de máquinas tal que você tem que ter uma precisão. Imagina uma ultrassonografia, que há um deslocamento bem pequeno do paciente, né, e preciso, deve ir e voltar. Um torno, CNC, né, todos eles precisam saber exatamente. Então ele marca primeiro o zero de máquina. Quando ele marcou o zero de máquina, aí todos os passos, todos os deslocamentos dele são em relação a esse zero. Ele sempre consegue voltar ali, ele não perde mais, né, porque usa-se o motor de passo. É um motor de custo elevado, tá? O custo dele é muito elevado e precisa de um sistema de acionamento, pessoal. Não é simples o sistema de acionamento, mas o problema é às vezes a quantidade de corrente que você precisa, tá? Existem motores de diversos tamanhos, torques, né? A gente tem visto muito motores de passo aí para impressora 3D, né? Normalmente ele tem 4 pares de bobina, tá? 4 bobinas, assim por dizer, não 4 pares, mas 4 bobinas distintas que você vai acionar em sequência essas bobinas, né? E aí vai fazer o motor girar, tá? E incrementos. Ele vai quando você aciona a bobina 1, depois a 2, a 3, a 4, aí você volta para 1, 2, 3, 4, ele vai fazer o movimento do rotor, tá legal? E tem também 2 fios condutores que são comuns a essas bobinas, e aí é por onde você alimenta o motor. Então, ou um condutor, ou um ou dois. Mas aí eles são comuns às bobinas, né? Então nós temos desde os motorzinhos que vão em impressora 3D, um motor um pouco mais elaborado, esse aqui é da Siemens, com a plaquinha de controle para já colocar em painel, ou um motor muito mais potente, que é já também com o seu sistema de acionamento. Então você vai colocar isso no CLP, ou vai ligar isso aí diretamente no computador, né? No controle. Então você controla e aqui está a potência, tá bom? Quando você trabalha com esses caras, existem aí alguns circuitinhos para controlá-los, tá? A corrente dele é bem menor que esse. Esses dois têm mesma área aqui, né? Mas olha só o tamanho desse motor, o tamanho desse. Muito mais torque, muito mais força. Então motores como esse você vai encontrar na faixa de 100, de 50 a 100 reais. Esse cara aqui já passa dos 1.000 e esse aqui já vai passar de 3.000 reais. É isso, na indústria eu preciso de mais potência, né? Mas vou ter a precisão necessária. Bom, quando acionamos então um par de bobinas, porque o motor ele pode ter um ou mais pares de bobinas, tá? E aí o número de pares de bobinas é o número de passos que você vai dar. Então, o número de pares é o número que vai dar. Então, quando você aciona esses pares, ele vai se alinhando. O rotor se alinha com essa bobina que foi acionada, tá? E aí a gente pode acionar o par de bobinas que faz vizinhança. Seja, por exemplo, eu estou com a 2, eu posso ir para 1 ou posso ir para 3. Eu não consigo ir para 4. Se eu tentar isso, ele vai se perder. Ele não vai girar, tá? Então esse é o princípio de funcionamento. Você tem que manter a sequência. E após o acionamento de uma bobina, ó, tem que esperar um tempinho, que é o alinhamento. Esse tempo, né, depende muito do quanto o motor, as bobinas estão próximas uma da outra. Então, se a bobina é próxima, você precisa esperar um tempo pequeno. Se a bobina está um pouco mais afastada, né, ela tem menos pares de bobinas, então vai ter mais uma distância maior, ele vai levar mais tempo para chegar lá. Mas isso você pode alterar a velocidade do motor esperando um tempo grande ou um tempo pequeno. Tem tempo mínimo, você não pode vir abaixo desse tempo, que senão o motor se perde. É o tempo necessário de alinhamento. Esse tempo é pequeno, não é tão grande. A partir daí, se você quer que ele fique mais lento, você pode dar um tempo maior. E aí a velocidade do motor é inversamente a esse tempo que você espera para a bobina se alinhar, tá ok?
A gente pode girar o motor horário anti-horário bastando mudar a sequência. Se eu fizer bobina 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai num sentido. Se eu fizer 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, vai em outro sentido. Horário anti-horário. E aí a gente vai acionar. Tem um modo que é acionar duas ao mesmo tempo, duas bobinas. Aí o rotor se alinha entre as duas. Então, por exemplo, eu estou com a 2 acionada, ele está ali alinhado com a 2. Se eu ligar a 3 sem desligar a 2, ele vai se alinhar entre as duas. Ele vai dar meio passo. Aí eu desligo a 2, ele vem e se alinha com a 3. Então, dessa forma, além de conseguir um pouco mais de torque, porque eu tenho duas bobinas, né? Então eu tenho mais força no motor, eu também consigo que ele dê um passo menor do que até ele foi projetado. Então, por exemplo, se eu tenho lá 8 pares de bobinas, são 4, né? Eu vou ter 32 passos para completar a volta. 11 graus cada passo das 360. Mas se eu efetuar o meio passo, eu já consigo 5,625 graus. Então, quer dizer, eu consigo melhorar ainda mais a precisão do motor. E consigo mais torque se ao invés de acionar uma bobina por vez, eu acionar duas por vez. Eu consigo fazer o mesmo número de passos, só que com por acionamento de duas bobinas. Isso aí faz com que tenha muito mais torque, dobre praticamente o torque, porque eu tenho mais força. E consumo também dobra, né? Basicamente é esse o acionamento. Ó. Ele desligado, em um acionamento, ele pode estar em qualquer posição. Aqui, por coincidência, ele está alinhado com 2, né? Ele vai estar alinhado com uma bobina, pelo menos, ele vai estar alinhado, tá? Então, eu ligando a 2, né? Já que ele já está alinhado, eu liguei a 2. Eu posso ir para 1. Vejam que ele está pertinho do 1 aqui, o rotor. Se eu acionar 1, ele vai girar anti-horário. Se eu acionar 3, olha só como ele está pertinho, ele vai alinhar com a 3, então ele vai girar horário para alinhar com a 3. Se eu acionar a 4, ele não faz nenhuma coisa nem outra, porque ó, tá longe o rotor, ó, tá longe os ímãs aqui, ele não vai conseguir alinhar. Então, se eu fizer isso aqui, eu girei, dei um girinho, né, horário, na 3. E quando ele fez isso, se alinhou com a 3, olha, ele se aproxima da 4, tá? E como ele acabou de sair da 2, né, então ele ainda pode retornar. Se eu continuar a sequência 3, fazer o 4, ele vai se alinhar. E aí, se eu continuar 4, 1 e 2, ele vai. Se eu fizesse ao contrário, 4, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, ele giraria no sentido, né? As bobinas estão girando nesse sentido horário, e aí ele giraria anti-horário. Né? A alimentação das bobinas. Agora, alimentando as bobinas desse jeito, 2, 3, 4, 1, 2, 3, eu estou girando, né, fazendo a alimentação inversa, só que o rotor está horário. Então o acionamento é assim, você vai ter que acionar uma bobina de cada vez. Se acionar duas, ele vai ficar entre elas. Se acionar essa e essa, ele não sabe o que fazer. Tá? Então fui 2, né? Termina. Bom, as bobinas a gente vai ligar no Arduino indiretamente. A gente vai ter que fazer um sistema de controle, como eu disse. O fio comum delas deve receber alimentação e o acionamento das bobinas é feito, né? A gente vai usar o Arduino para controlar qual bobina a gente quer. Podemos ligar cada bobina com um transistor, ó, um diodo de roda livre. Então, cada bobina para nós vai ser como se fosse um motor DC, tá? Devemos apenas observar. Opa, faltou um pouquinho aqui. Deixa eu sair aqui. Ficou um pouco alto aqui. A potência necessária ao circuito, né? Então, voltando aqui no anterior, ó, observar a corrente máxima, né? Então, deixa eu ligar de novo, apresentação do atual. Então, a corrente máxima, você não pode pôr um transistor aqui que não suporta a corrente de cada bobina. Então, vejam bem, ó, esse é o fio comum a todas as bobinas, ó. Ele está lá na alimentação, ó. Alimentei ele lá. As bobinas vão conseguir chegar no terra através desse transistor. Então, quando eu acionar essa bobina, a alimentação está aqui e aí ela vai para o terra, então tem caminho para o elétron, ele aciona essa bobina. Aí eu desligo ela, desligo o transistor que leva para o terra, ligo dessa, aí é essa bobina que vai. Então é esse acionamento que eu vou fazer, como se ligasse um motor.
depois outro motor. Então uma bobina de cada vez. Faço o acionamento, ele vai girando, tá bom? Quando eu aciono uma, a outra bobina dos pares, né? Se eu acionar um, eu aciono a um de todos os pares. E com isso ele faz o alinhamento, né? Não tem como perder o alinhamento. Bom, mas a gente acaba, né, ter que montar tal. O Arduino ele tem algumas vantagens que é usar, né? Nós temos o LN2003, que é um CI. Desde que o motor não passe de 500 milis, você pode usar esse cara. De novo, a alimentação vai no comum, aí as bobinas vêm nesses pinos e quando eu colocar um ou zero aqui, ele vai aterrar essas bobinas e com isso a bobina vai ser acionada, tá bom? Então até 500 mil. Não dá um ampere, não dá, pessoal, tá? Já testei aí, é 500 mil cada um só. Bom, e ele vem normalmente nessas plaquinhas de Arduino. Aqui eu estou alimentando pelo Arduino porque esse motorzinho é muito pequenininho, mas o ideal é uma bateriazinha por fora ou uma fonte externa, tá bom? E 4 fios. Então, na verdade, esse é o circuito que a gente vai usar, tá? Não vou precisar alimentar porque eu vou pôr alimentação externa. O terra tem que ir para igualar, né, os GND, o nível de tensão, né, tem que ser o mesmo. Então esse é o referencial, é o GND, vai ter que igualar no circuito. Bom, aqui ele já alimenta o comum e todas as bobinas ele organiza certinho. E aí, conforme eu for mandando os sinais, 1000, depois 0100, 0010, 0001, 100, e assim vai, ele vai girando, tá bom? Cada passo que eu quiser, e eu posso parar num determinado passo e continuar a partir dali. Então ele faz isso, essa é a jogada. A programação, a gente normalmente pode programar diretamente. Eu vou lá e construo as funções que gira horário, anti-horário, e efetuo um passo, né, de cada vez dessas funções, e aí tem uma outra que define uma quantidade maior de passos, tá? O tempo que vai esperar entre um passo e outro está dentro dessas funções, então eu posso deixar esse tempo poder ser alterado também. Não é difícil fazer uma biblioteca para um motor de passo, tá? O Arduino tem uma, eu não gosto muito dela, mas vamos lá, é a stepper.h. Basta criarmos então o motor, o objeto motor, colocar o stepper.h, e aí a stepper motor dá para ele quantos passos por volta o nosso motor tem, os pinos que você liga o motor, aqui eu pus 8, 9, 10 anos, mas os pinos digitais, tá? Aí você vai definir a velocidade, isso pode ser definido a qualquer momento, pode ser no setup, você define e pode alterar esse valor da velocidade também, né? Então, motor, set speed, 60 rotações por minuto, então pense em rotações por minuto, hein? Não por segundo. E depois basta você dizer quantos passos você quer fazer, ó, motor step 20, um passo, dois passos, 3, 50, aqui você diz, tá legal? Eu nem coloquei o circuito aqui porque é exatamente isso. Ó. É o Arduino, sai 4 fios dele, liga numa plaquinha e essa plaquinha aciona o motor. Tá bom? Então a gente vai ver lá. Você inclui a stepper, como eu falei, declara o motor. Aqui eu pus 50, né, passos para fazer uma volta, 8, 9, 10, 11. Setup. Motor set speed 10, ou seja, 10 rotações por minuto. E aí eu mando fazer 50 passos, esperar um segundo. E 50 passos no outro sentido, ó, o menos aqui faz ele ir no outro sentido. E aí, mais um segundo. Então ele vai ficar girando para lá, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Tá bom? Então vamos ver agora lá no Tinkercad, né? Esse é o circuito, pessoal. Eu já está até montado, tá? O código é bem simples, olha. Vocês vão lá e o código é esse aqui, ó. Dá um pause aí, vocês vão colocar o código. Eu vou passar para vocês o código do outro Arduino. Por que tem 2 Arduino? Então já vou explicar. Primeira coisa, né? Comecei aqui a procurar em básico, né, em todos, quais motores que eu tinha à disposição. Então nós temos diversos motores aí. Aqui, passar um pouquinho esses caras, motores. Então nós tínhamos motor CC, servo, motor de engrenagem, peso e acabou. Não temos o motor de passo. Ó. Nós não temos motor de passo. Falei, caramba, né?
Tem até um controlador de motor simples que dá para encaixar motor de passo nele, mas não tem motor de passo. Então eu falei, caramba, mas como nós vamos fazer? Então eu peguei um motor DC, coloquei uma ponte H e fiz um programa nesse cara para receber os acionamentos feitos pela stepper. Então ele envia 100000000011100. A stepper usa duas bobinas, né? Então ela faz uma sequência diferente, tá bom? E aí eu pego esse valor e vejo se eu estou querendo dar um passo para a direita ou para a esquerda e informo e faço um informe aqui para o motor. Se vier um número fora daqueles que são, eu já não dou o passo. É como o motor mesmo. Então, isso aqui tudo é para simular um motor de passo. Essa placa aqui, ó, simula o motor de passo. Ó, já a plaquinha do LM com motor. Então, eu estou simulando aqui, ó, um motor de passo para vocês poderem fazer o teste. Eu cheguei a colocar esses motores aqui, mas eles não rodam, não funcionam perfeitamente. Esse aqui seria legal pra caramba para imitar o motor de passo, mas esse aqui foi o que ficou melhor. Esses caras não giram, eles apenas indicam o RPM, né? Então não que ele está girando, mas não visualmente não dá para ver ele girar, então não há sentido de colocar. Agora esse cara aqui visualmente a gente consegue ver ele girar aqui. É claro que os giros estão nesse motor e aqui tem o sistema de engrenagem que ele gira um pouquinho mais lento do que o que a gente está mandando ele fazer lá. Mas tinha alguns ajustes ainda que precisavam ser feitos, mas ele funcionou bem e essa é a ideia. Então isso aqui é só para simular um motor de passo. Então esse é o cara que vocês programam, ó. Esse é o cara que vai ter aquele código lá. Ele vai usar a Brotec Stepper. Como usar? Vem aqui, né? Tem, ó, a Stepper, manda incluir, ó. Aí ele inclui. Né? Eu já tinha feito isso, então tá bom. Ponto H, define o seu motor, faz tudo. Então, isso aqui é o código que vocês vão fazer. É bem simplesinho, né? Define a velocidade em 10, manda lá 50. Depois vocês podem mudar, aumentar a velocidade, fazer menos passos, tá? Aqui não mexe não, porque o motor, eu simulei o motor para ficar nesse valor aqui, tá bom? Então vocês mexem aqui na velocidade, ó, que você quer. E aqui, claro que ele não vai obedecer muito se não puder. Se aumentar muito a velocidade, o que acontece? O motor se perde, então é o que vai acontecer, tá bom? Bom, mas aí precisa ver o... Opa, botei para girar, só para vocês verem, deixa eu parar aqui. Mas aí precisa ver qual é o programa que eu tenho que ter desse cara, porque eu não tinha motor de passo. Então eu fiz assim, eu pego os valores que chegam aqui, verifico se é válido e envio para o motor dar um passinho no sentido horário ou no sentido anti-horário. Como eu tenho essa ponte H, a ponte H funciona assim, alimentar, ó, terra, alimentação, né? Aqui é controle e aqui é potência. A potência pega os 9 volts e o controle é aqui, tá bom? Então eu digo que vai acionar o motor. E aí eu digo, olha, 0, 0 de motor parado, 1, 1 motor parado. Se eu colocar 1, 0, o motor gira nesse sentido. Se eu colocar 0 e 1, o motor gira no outro sentido. Então eu consigo mudar o sentido do motor DC através desses dois caras. Tem uma ponte H aqui dentro. Ponte H permite acionamentos de motor de corrente contínua, né, e fazer a inversão deles através de um ou dois pinos. Tá legal? Mas é isso. Esse cara, então, permite isso. E aí o que nós vamos, né, o que nós podemos fazer? Eu mando ele dar um passo para a direita ou para a esquerda conforme vir o número em relação ao onde ele já está. Porque se ele está com a bobina 1, se vier a bobina 2, eu giro, né, horário. Se vier a bobina 4, né, eu vou girar anti-horário. Então, para o 1 só pode vir o 2 e o 4. Se vier o 3, eu fico parado, não faço nada. Tá legal? Eu mantenho na posição 1 ou eu aciono. E é por isso que tem um programa nesse Arduino Uno aqui, ó. Tem um código nele, que é exatamente esse código, está um pouco longo, é por isso que eu vou postar ele para vocês,
para vocês poderem copiar e colar. Então, nesse Arduino aqui, vocês cliquem nele, cliquem em código, ó. Esse código, se eu clicar nesse Arduino, é o código que é a atividade. E esse Arduino, eu criei o código para a gente fazer. Como que eu defino? Bom, pessoal, eu tenho umas variáveis que é estado anterior, e o tempo do motor que eu deixei aqui, que é o tempo que fica ligado, né, o motor corrente contínua. Pino 4, 5 e 6 output, porque ele vai controlar essa ponte H. Os pinos 8, 9, 10, 11, eles são... Aqui a serial está ligada porque eu estava observando as informações que chegavam, né? 8, 9, 10 e 11 é um input pull-up. Eu já pus um pull-up aqui para manter sempre em alta, né? Só quando ele envia o valor mesmo, quando zera, aí eu percebo o valor zero. Então ele faz a conexão Arduino 1 a 1 e vejam bem, ó, o GND dos dois Arduinos estão aqui. Tem que ser comum os dois GNDs, tá bom? Aí a gente vem em loop, já na setup, já acertou, vem em loop. Primeira coisa que eu faço, eu vou até tirar aqui a serial. Eu leio, olha, digital read 11 vezes 8, mais digital read 10 vezes 4, mais digital read 9 vezes 2, mais digital read. Isso aí compõe um número para mim. É um número decimal que eu sei que vai de 0 a 16, né? E aí, com isso, 0 a 15, porque é o número binário com 4, é 8, 4, 2, 1, né? O número binário com 4 dígitos, ó. Então, vezes 8, vezes 4, vezes 1. Se é 1, ele acrescenta esse cara, se for 0, ele já mata esse termo aqui. Mas aí eu consigo um número. Aí eu faço assim, eu só rodo se o estado anterior for diferente do estado atual. Senão não há sentido de eu rodar, ok? E aí eu venho. Qual é o estado anterior? É o 10. Então eu só posso... Ah, tá. Pessoal, aqui é o valor numérico, tá? Então é o valor que está aqui. Como a stepper ela faz um movimento que não é acionando uma bobina, depois outra, depois outra, depois outra, ela faz um movimento bem esquisito. Eu peguei lá o movimento dela. O movimento dela é 10, 6, 5, 9. 10, 6, 5, 9. 10, 6, 5, 9. Essa é a sequência dela. Então, do 10 eu vou para o 6, do 6 eu vou para o 5, do 5 eu vou para o 9. E se for o contrário, do 5 eu vou para o 6, tá? E do 9 eu volto para o 10, tá? Do 5, ó, do 9, se eu voltar, eu vou para o 5. Aí você pega lá o 5, cadê? O 5 eu vou para o 6, do 6 eu vou para o 10, e do 10 eu vou para o 9, se for num sentido ou no outro. Então eu tenho o estado anterior a cada um desses. Cada vez que eu aciono, olha, eu faço 5 e 4 num sentido ou, né, 5 e 4 em outro sentido. Um é high low, o outro é low high. E aí eu aciono o pino 6, que é a potência, espero um tempo e desaciono a potência. Então ele dá um girinho num sentido. É isso que eu queria. Então isso aqui é só para pegar os valores lá que esse cara aqui está mandando, né, com a stepper. Cada vez que ele tem esse motor step menos 50 ou step 50, ele vai fazer 50 passos. Então ele vai mandar os valores para mim. Eu tenho que estar recebendo esses valores, tá? E vendo o que eu faço, para que lado eu giro. Tudo bem? Então, se um valor, ó, não vier um valor esperado, ó, é o 9, ó, não veio nem 10 nem 5, eu fico no 9. Eu volto ele para o 9 e aí eu mudo o 9 para o estado anterior e assim por diante. Tá bom? Então, esse é o caso. Eu vou esconder o código aqui, vamos girar um pouquinho e vamos ver esse cara funcionando aqui, ó. Então, o motor está aqui, ó. Ele gira primeiro no sentido, aí ele para e gira no outro sentido. Tá bom? Tá faltando um menuzinho aqui, mas é isso. Primeiro para, aí ó, menos, ó, tá vendo? Agora ele vai girar menos, ó, um bom tempo, ó, porque são 50 passos, ele é bem lento, porque aí zero, aí ele volta para o outro lado. E aí vai girando, então ele vai dando passinhos, ó, vejam que ele dá passinhos, ó.
E é isso, tá? É mais assim, como é o uso? Usar a biblioteca, usar uma plaquinha de circuito. No nosso caso, para simular, a gente criou essa plaquinha, né? Você conecta os 4 fios nela e aí simplesmente manda o motor girar e ele vai girar, tá? Então, esse cara aqui, esse é o código de vocês, é bem simples. Cria o objeto motor, define a velocidade e diz quantos passos para onde girar. Então, pessoal, eu vou providenciar o código desse cara para vocês poderem colocar o Arduino aqui e colocar o código nele. Tá legal? Então, até mais. E aí, valeu. Essa é a atividade da semana. Vocês vão pegar, fazer um copy do circuito de vocês e colocarem. E aprendam isso, não é porque não tem aqui o motor que a gente não vai simular. A gente consegue fazer uma montagem que consegue emular para nós um motor de passo aqui. Tá? Então, vejam isso. Até mais, valeu!